Feche seus olhos, vamos orar um pouco mais. No nome de Jesus, Senhor, damos graças a Ti, bendizemos o Teu nome, porque somos Teus filhos, Senhor, porque habita em nós o Teu Espírito Santo, porque a Tua graça nos colocou numa posição, numa condição que nada se compara a esse mundo, Senhor. E nós não cessamos de Te dar graças, não cessamos de erguer a nossa voz e dizer ao Senhor: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é, Senhor do universo, Salvador, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bendito seja o Teu nome. Louvamos a Ti pelo privilégio de estarmos juntos na congregação dos santos, no lugar onde a Tua voz pode ser ouvida, Senhor, no lugar da manifestação da Tua presença. Ó Deus, louvamos a Ti por tudo que temos recebido do Senhor. Sabemos que ainda há muito mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de riqueza. Em nome de Jesus Cristo, vem mais uma vez, manifesta-te, ó Deus, manifesta a Tua glória, fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja, ó Deus, liberada, comunicada, sem impedimento, sem nenhum empecilho, Senhor, em nome de Jesus. E que haja aqui entre nós pessoas com motivações corretas, com coração correto para Te ouvir, com revelação, com entendimento de que a Tua palavra, Senhor, e diante da Tua palavra deve haver em nós temor e tremor, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, quebra cadeias. Se há alguém aqui, porventura, debaixo de algum conflito, alguma crise, alguma confusão na sua mente, no nome de Jesus, seja livre. Haja quietude para a tua alma, para o teu coração, que venha a nós, venha a tua vida, o reino de Deus, venha sobre nós, Senhor, o teu reino. Seja assim, em nome de Jesus, Pai. Seja assim, fala o nosso coração, Senhor, para a tua honra, Senhor, para a tua glória, para louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Graça e paz para o teu coração, Deus te abençoe. Graça e paz para o teu coração, recebe aí? Amém. Estão quietos. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Antes de compartilhar esse texto, vou fazer uma introdução. Eu tenho refletido nesses dias sobre a quantidade de cristãos que têm vivido sem temor. Uma quantidade de cristãos tem vivido um quadro de duplicidade. E a duplicidade que eu me refiro é estar no convívio da igreja, no meio da igreja e na prática do pecado, achando que mesmo assim serão salvos ou recompensados pelo Senhor. E esse quadro tem sido para mim um motivo de preocupação, ver um número de cristãos que têm vivido uma vida cristã realmente sem temor, uma vida cristã em duplicidade, no meio da irmandade, no meio da igreja, na prática do pecado, e pior, debaixo de um engano, pensando que serão salvos e pensando que de alguma forma serão recompensados pelo Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, Paulo faz uma advertência. Eu vou citar, você anota aí, depois lê melhor. Mas Paulo faz uma advertência. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. E ele complementa: provai-vos a vós mesmos. Infelizmente, há uma fé fingida no meio da irmandade. Pessoas que têm simulado a verdade. Paulo diz também, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, Paulo, se referindo ao seu discípulo Timóteo, ele fala da alegria de ver em Timóteo uma fé que não era fingida.
fala: Timóteo, eu me alegro em você, porque eu vejo na tua vida, esse jovem líder, alguém que sustenta uma fé que não é uma fé fingida, é uma fé sem fingimento. Ora, irmãos, a fé é um fruto do Espírito. Quando nós pecamos e quando nós não confessamos, quando pecamos e não lidamos responsavelmente com o nosso pecado, essa fé, que é um dom do Espírito Santo, ela se apaga. E quando a fé se apaga, a consciência se cauteriza. Ou seja, aquela sensibilidade que a gente precisa ter, a gente passa a não ter mais, porque a consciência, ela se cauteriza. E uma vez que a fé se apaga, a consciência cauteriza, surge uma fé negativa, uma pseudo-fé, que é a chamada fé fingida. Um quadro espiritual também é um quadro espiritual como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, conforme está descrito lá em Apocalipse 3, verso 1, Jesus adverte aquela igreja, dizendo para ela que ela tinha nome de que estava viva. No entanto, essa igreja, espiritualmente, ela estava morta. Ela tinha aparência, ela tinha forma, mas ela não tinha essência. E eu quero direcionar nosso papo, nossa conversa bíblica hoje para dois públicos. Vou falar sobre o segundo público. O primeiro público são de pessoas que têm nome, que vive, porém se encontram mortos. Pessoas que estão no meio da irmandade, que cantam as canções, portam suas Bíblias, mas são pessoas que já perderam o temor a Deus. São pessoas que têm vivido uma vida dupla, uma vida no meio da igreja, no convívio dos santos, porém uma vida de pecado oculto, uma vida de conivência com o mundo. E esse é um quadro grave, esse é um quadro sério, que nós vemos em vários textos das Escrituras, que Deus está julgando, e Deus vai julgar agora e no porvir. Não é uma matéria simples, é uma matéria séria, e nós, todos nós, por causa da graça de Deus, temos tempo oportuno de se arrepender, de se voltar para Deus. E nessa condição espiritual, infelizmente, também tem um percentual no meio da igreja. Estou falando de pessoas que estão no meio da igreja com a fé fingida. Estou falando de pessoas que estão vivendo no meio da igreja por causa da falta de temor, de uma vida dupla, tem apagado o Espírito Santo, tem minado, tem vivido uma fé fingida. Mas há também, nessa condição espiritual, um percentual de pessoas que têm deixado o convívio da igreja. Eu diria que é um percentual significativo de desviados. E me preocupa porque há um percentual grande de desviado. Eu não mudou muito, mas eu tive vendo a última estatística aí, e há uma média no Brasil de uns 45 milhões de desviados. Pessoas que um dia experimentaram a graça de Deus, estiveram no convívio dos santos, foram batizados, fizeram a confissão pública e estão de volta à lama, estão de volta ao mundo. Então eu também quero falar sobre essa classe de pessoas, sobre aquelas pessoas que estão desviadas, e desviadas numa condição que é preocupante, porque são pessoas desviadas que sustentam uma crença enganosa, que poderão ou que podem viver na prática deliberada do pecado e se voltar para Jesus no último suspiro. Então tem muita gente vivendo longe dos caminhos do Senhor, pessoas que estão desviadas, que provaram do dom celestial, que provaram da palavra, estão longe, estão na prática do pecado deliberada no mundo, e estão concebendo uma crença errônea, errada, equivocada, de que naquele último suspiro elas podem se voltar para o Senhor. Eu quero lembrar um texto também de Apocalipse 2:10, para falar do risco desse tipo de conduta, do risco desse tipo de atitude. Apocalipse 2:10 é um texto conhecido, diz: ser fiel
até a morte e te darei a coroa da vida. O texto diz: seja fiel até a hora da morte. A hora que a navalha for passar no pescoço, a hora que o gatilho for apertar, você se volta para o Senhor. É uma condição espiritual extremamente arriscada, é uma condição espiritual muito séria, mas há pessoas que dizem, eu já ouvi um amado dizer que ele estava desviado, mal, pecando assim à vontade, e ele disse, a minha expectativa é que na hora, aquele último suspiro, eu falo, Jesus, eu me volto para ti, eu não quero isso não, quero ser fiel até a morte, não quero que haja nenhuma dúvida da minha dedicação, do meu compromisso de fidelidade ao Senhor. Então essa é uma categoria de desviado, e não é um número pequeno, é um número grande, e desse número grande, é um grande percentual que sustenta esse discurso, essa fé errônea, de que no último suspiro, naquele último momento, ela pode se voltar para o Senhor, e essa palavra diz que a gente deve ser fiel até a morte. Um segundo grupo, queria conversar, estou falando daqueles que estão no meio da igreja, tem nome que vive, estão mortos, estão no meio da igreja numa vida dupla, estou falando daqueles que se desviaram, que estão distante do caminho do Senhor, e um número dentre esses desviados, sustenta esse engano de que no último momento pode se voltar para Deus. E também quero me referir àqueles que estão no caminho, aqueles que estão no Senhor, mas que têm recebido de Deus, têm recebido muito de Deus, no entanto, não têm retribuído um tamanho investimento em suas vidas. Deus tem nos dado ricas e eternas dádivas. Quantos podem dizer amém? Vou repetir. Deus tem nos dado ricas, não é pouca coisa aquilo que nós temos recebido de Deus, nós temos recebido muito de Deus, porém, entretanto, o Senhor espera que a gente retribua em louvor, retribua em ações de graças e retribua em obras, amém ou não amém? Nós temos recebido de Deus muito, são incontáveis bênçãos, são muitas dádivas que Deus tem nos dado com base na sua graça, não é porque nós merecemos. Mas Deus tem investido em nossas vidas, Deus tem liberado, tem nos dado as suas dádivas, esperando que retribuamos de alguma forma, em louvor, em ações de graças, em adoração e em obras. Amém ou não amém? Abra a tua Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 4 ao verso 9, quero falar sobre a expectativa de Deus. Hebreus 6, do 4 ao 9, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim a ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Amém. A carta aos Hebreus foi escrita aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam vivendo um quadro de questionamento sobre a vinda de Cristo. Esse tema, para aqueles judeus convertidos, se tornou um ponto de crise, controvérsia. Então eles estavam diante de um quadro de questionamento, de luta, de incompreensão acerca desse tema, o tempo da vinda de Cristo, mas também eles estavam sob fortes perseguições dos judeus, que estavam perseguindo aqueles judeus convertidos
pressionando esses judeus a retornarem à fé no judaísmo novamente. E era uma perseguição muito rigorosa, muito firme. E diante dessa circunstância, alguns estavam negando a fé. Alguns não estavam suportando aquela pressão. Eles estavam negando a fé e retornando ao judaísmo. Nesse capítulo que nós lemos, o escritor aos Hebreus faz uma exortação baseada no progresso da fé, e ele faz uma exortação relacionada também aos perigos do retrocesso. Então ele fala da importância de perseverar, fala da importância de progredir na fé, e fala dos riscos do retrocesso. E nós vemos essa referência nos outros capítulos de Hebreus. Judeus convertidos ao cristianismo, vivendo conflitos acerca da fé, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam debaixo de perseguição, estavam sendo perseguidos e pressionados a retornarem ao legalismo, à fé de origem. E em meio àquela pressão, em meio àquela batalha, àquela perseguição, alguns estavam cedendo, alguns estavam abrindo mão da fé e retornando ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus, aqui nesse texto e outros também, ele fala sobre a importância de perseverar na fé, a importância de progredir na fé, fala sobre os riscos do retrocesso, os riscos de nós abrirmos mão das nossas convicções, daquilo que nós recebemos no Senhor. E especificamente, aqui nesse texto, ele fala sobre a impossibilidade de reversão de medida para um tipo específico de desviado. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele abre o texto, ele diz, olha, ele vai descrevendo a impossibilidade, escuta, a impossibilidade de reversão de medida para um grupo específico de desviado. E o texto mostra o perfil desse grupo de desviado, que ele diz que é impossível se arrependerem para serem iluminados novamente. Olha o texto aí, ele diz no verso, é impossível, pois, que aqueles que uma vez iluminados, ele diz que esse grupo que se desvia, que foi iluminado, quem é essa pessoa, qual o perfil dessa pessoa que foi iluminada? São pessoas que receberam a revelação da palavra, foram pessoas que tiveram os olhos abertos, ou como diz o texto lá no Efésios, tiveram os olhos do entendimento aberto para compreender o propósito eterno de Deus. Então ele fala, esse grupo de desviados que tiveram os olhos, que foram iluminados, que receberam revelação da palavra, esse grupo é impossível renová-los novamente para arrependimento. Depois ele diz um outro perfil desse grupo, ele diz que esse grupo, eles provaram do dom celestial, foram iluminados, provaram do dom celestial. Provar do dom celestial é o mesmo que receber a salvação. Eles receberam a salvação, porque o dom celestial que nos é concedido, o principal deles é a salvação. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, e não vem de nós, o texto diz, mas é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então ele está dizendo, há um grupo que foi iluminado, há um grupo que provou do dom celestial, que recebeu a salvação. Ele diz que esse grupo também, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, pensa na profundidade dessa expressão, dessa dádiva. Eles foram participantes do Espírito Santo, foram selados pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se nós fomos participantes do Espírito Santo, então nós fomos selados pelo Espírito. Esse grupo foi selado pelo Espírito Santo, como está lá nas Escrituras. Esse grupo foi guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, para aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles são guiados a toda a verdade, está lá em João 16. Então alguém que foi participante do Espírito Santo, foi selado, foi guiado, foi batizado. Romanos 8,15 diz que nós recebemos o Espírito da adoção.
no qual nós clamamos, Abba, Pai. Essa expressão no grego significa meu paizinho. Então, nós recebemos o espírito da adoção de filhos, nos tornamos filhos pelo Espírito Santo e podemos dizer, meu paizinho. Então o texto está dizendo que esse grupo que se desviou, esse grupo se tornou participante do Espírito Santo. E o texto diz também que esse grupo provou da boa palavra de Deus. Escuta a expressão, provou da boa palavra de Deus, provou do alimento genuíno, do leite genuíno, foram devidamente instruídos, fundamentados com a palavra. E uma outra característica desse grupo é que o texto diz que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Repita essa expressão comigo, diz provaram dos poderes do mundo vindouro. Provar dos poderes do mundo vindouro, eles provaram a realidade da eternidade. Eles não tinham dúvida quanto ao destino eterno, aquilo que é céu e inferno. Eu tenho o privilégio de ter sido criado no meio cristão, na vida da igreja, desde pequenininho. Me desviei pré-adolescente, a semente, o maligno pôde roubar, eu retornei, graças a Deus, estou aqui. Mas eu tinha uma convicção que me guardou de muitos males, que foi determinante para eu me voltar um dia para Jesus Cristo. Eu não tinha dúvida de que céu e inferno são uma realidade. Eu não tinha dúvida de que se eu morresse, sem me render, me entregar a Jesus Cristo, o meu destino eterno seria o inferno. E o texto está dizendo aqui, que esse grupo aqui que se desviou, o texto está dizendo que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Eles provaram a realidade da eternidade. Eles não tinham dúvida quanto a esse tema, céu e inferno. Bom, o texto diz que com tudo isso, o texto diz que, verso 6, diz que eles caíram. Olha, escuta aqui, vou repetir, as virtudes que eles receberam. O texto diz que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro, entretanto, eles caíram. E o texto diz que eles caíram e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Com tudo isso, o texto diz que eles caíram, que é impossível outra vez, o texto diz, renová-los para arrependimento, e diz por quê? Quando eles caíram, quais foram as consequências da queda de alguém que recebeu tanto, que teve tanto investimento na tua vida? O texto diz que com essa atitude da queda, o texto diz que eles crucificaram de novo o Filho de Deus. Crucificaram de novo, essa é uma atitude de rejeição. Ou seja, eu provei de tudo isso, experimentei de toda essa dádiva, mas não quero mais, eu rejeito isso. Uma decisão, uma atitude deliberada. E o texto diz que eles, com essa atitude, eles expuseram o Senhor à ignomia. Ignomia não é um termo muito comum no nosso vocabulário, né? Mas ignomia significa vergonha pública, ignomia significa infâmia, ignomia significa vitupério. Então o texto diz, com essa atitude, quem recebeu tanto, crucificaram de novo o Senhor da glória e o expuseram à ignomia. Irmãos, alguém que recebeu tanto de Deus, alguém que provou um nível de vida espiritual tão rica, tão profunda, e agora está blasfemando o nome do Senhor. E essa classe especial de desviados, o texto diz que não é possível renová-los
para arrependimento. Nós classificamos alguns perfis de desviados na vida da igreja para fazer a devida aplicação de medida. Então a gente fez assim uma classificação, gente, olha, vamos avaliar o perfil das pessoas que estão fora da igreja, que estão desviadas, para que a gente possa aplicar as medidas devidas para cada uma dessas classes. E a gente foi escrevendo lá algumas classes. Uma a gente definiu como pródigo. O pródigo é aquele que deixa a casa do pai deliberadamente. Fala, não, eu quero ir embora, não quero mais teu governo, não quero mais teu conselho, me dá o meu dinheiro aí que eu vou sair fora. Mas eu vou meter o pé. O pródigo. E isso tem relação com rebelião. Porque você está conscientemente abrindo mão da autoridade do pai e indo embora. Nós definimos um outro grupo de desviado, que a gente fala que é a ovelha perdida. Alguém que por alguma fraqueza, algum pecado, ela não suportou, possivelmente foi tomada por alguma vergonha, alguma coisa, foi embora. E aí o texto diz que a gente deve buscar essa ovelha, trazer. Nós também temos uma outra classe, definimos uma outra classe, que são as chamadas dracmas perdidas, aquelas que se perdem dentro de casa. Eu citei, acho que eu citei anteriormente, que possivelmente tem esse perfil aqui. Eu lembro que um hino que a gente cantava, um hino didático, diz assim, desse jeito você não vai ficar. Lembra disso? Você está com um pé na igreja, outro pé no mundo está. Mas há pessoas que vivem assim, na prática do pecado, consciente, deliberado, está no meio da igreja, acha que não vai dar em nada, mas vai dar. Vai dar. Já está dando e vai dar. Porque Deus é 100% luz, nele não há treva nenhuma. Deus julga o pecado. Então, nós falamos, definimos essas classes na vida da igreja para tratar devidamente. Mas a pessoa que chega ao ponto do desviado, que o texto cita, que a gente pode entender aqui, é que esse tipo de desviado, que não é o pródigo, não é a ovelha perdida, não é a dracma perdida, esse desviado ali, o texto está dizendo, presta atenção aqui, a priori, a interpretação de texto, a Bíblia está dizendo que ele ultrapassou um limite que não tem mais volta. É isso que ele está dizendo. Ele chegou a um ponto que não dá mais para voltar. Ele chegou a um ponto que ele ultrapassou uma linha, um limite que não dá mais. Foi demais. É isso que o texto está dizendo. E há outros textos nas Escrituras, Mateus 12:31, Jesus diz que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Os outros pecados serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que ele está dizendo? Passou do limite. Foi longe demais. Há outros textos também que é importante a gente citar. 1 João capítulo 5, verso 16, ele diz que há pecado para a morte. Ele diz acerca desse pecado, ele diz que nós não devemos rogar. E o que é um pecado para a morte? Meu Deus, o que é isso? Eu ficava novo convertido pensando, eu falei, bom, o que é o pecado para a morte? Que em relação a esse pecado, a gente não deve rogar por ele. Esse é um pecado consciente, é um pecado reincidente, é um pecado deliberado. Você tem consciência, você está ali, você fica ali, você tem consciência. E o texto diz que, nesse caso, não cabe mais recurso, não cabe mais embargo dos embargos infringentes, não cabe mais. No Supremo Tribunal Celestial não cabe mais. E ainda em Hebreus capítulo 12, verso 16, o autor adverte que ninguém deve ser como Esaú. O texto diz que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. No verso 17, ele diz, porque bem sabeis. Pode pôr esse Hebreus 12, 17, por favor? Bota aqui para mim. Bota o 16 e o 17. Bota o 16 também. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, por causa de um alimento, um guisado. Pois sabeis também que posteriormente, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado,
pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima o tivesse buscado. O texto está falando ali de alguém que ultrapassou uma linha, foi longe demais. E a história desse rapaz chamado Esaú, ele banalizou a sua bênção. Ele tinha o direito de primogenitura, tinha a bênção da primogenitura, por direito de nascimento. Mas conforme nós lemos no texto, lá em Gênesis 28, ele não deu o devido valor, e ele trocou a bênção da primogenitura com seu irmão Jacó por um prato de comida, por um prato de lentilha. Ele tinha a bênção da primogenitura, isso representava muito espiritualmente falando. Ele tinha o direito àquela bênção, porque era uma lei. Ele tinha por direito de nascimento a bênção da primogenitura. Mas o texto diz que ele chegou com fome, o irmão estava fazendo um guisadinho com lentilha, e ele se interessou pelo guisado. O irmão falou: eu te dou essa comida, irmão, você me dá outro direito a bênção da primogenitura. E ele deu ao teu irmão. Ele desprezou algo de profundo valor espiritual na sua vida, deliberadamente, conscientemente, ele entregou ao teu irmão. E o texto diz que ele depois, com lágrima, procurou lugar de arrependimento e ele não encontrou. Há um limite, irmãos, escuta, há um limite. Tem muita gente fazendo da graça de Deus anarquia. Foi na graça de Deus que Ananias e Safira foram consumidos, caíram aos pés dos apóstolos, eram arrastados pelo pé, assim, mortos. Foi na graça de Deus que Paulo sentencia um rapaz que tinha relação sexual com sua mãe, com a mãe de seu pai, sua madrasta. Paulo diz para entregar ele a Satanás, para sofrer na carne e o espírito ser salvo no dia do Senhor. Isso é na graça de Deus. Há um limite, e o texto está falando de uma categoria, de um perfil de desviado, que recebeu tanto, mas banalizou, desprezou tudo que recebeu, ele ultrapassou o limite. E o texto diz que é impossível. À luz desse texto e outros textos, eu vejo que não há coerência para a teologia da graça irresistível, que à luz da palavra nós podemos resistir ao Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo, nós podemos recusar o Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, nós vemos resultado desse tipo de atitude negativa, é o grande número de pessoas caídas espiritualmente. Abra os teus olhos, abra os teus olhos enquanto há tempo, abra os teus olhos. Olha, eu vi um irmão fazendo alusão a esse tema, ele estava falando sobre Isaías 55:6, o texto conhecido também, que diz: invocai o Senhor enquanto está perto. Não, nisso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Repete comigo, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Repita novamente: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Diz: invocai-o enquanto está perto. Vamos interpretar isso aqui: busca o Senhor enquanto você ainda pode achar. Busca o Senhor enquanto você ainda pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto, porque você pode chegar a um ponto onde você vai procurar o Senhor e você não vai achar mais. Você pode chegar a um ponto onde a distância vai ser tão grande que Ele vai se tornar algo inatingível para você. Então você que está aqui hoje, vivendo essa vida de duplicidade, você que perdeu o temor de Deus, que tem vivido na prática do pecado deliberado, você tem consciência do que você está fazendo, e você está se afundando cada vez mais, você está afundando seus pés na lama conscientemente, achando que de alguma forma você vai ser salvo ou recompensado pelo Senhor. Você pode ultrapassar uma linha que não vai mais ter volta para você.
É tempo de se voltar para Deus. Tempo de se arrepender. Você que tem vivido uma fé simulada, uma fé de expressão, uma fé de biquinho, mas não é uma fé dentro de você. Você que tem vivido uma aparência, mas não tem vivido a essência. É tempo de se voltar para Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque vão chegar dias que o Senhor vai se tornar inatingível para você. E é tempo de se voltar para Deus. O verso 7, o texto diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Verso 8: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim será queimada. No verso 7, reforça a necessidade dos demais irmãos retribuírem o investimento de Deus em suas vidas. Deus tem derramado sua chuva sobre nós, irmãos. Não tem um aqui que possa dizer não é verdade. A chuva de Deus não tem caído, mas a chuva de Deus tem sido derramada. Deus tem liberado as suas nuvens carregadas. Deus tem liberado a sua chuva sobre nós. Mas o texto está dizendo aqui que há dois tipos de terra. O texto está dizendo que há uma terra que absorve a chuva. Diz comigo: absorve a chuva. Há uma terra que absorve a chuva, e essa terra que absorve a chuva, ela produz erva útil. Isso que ele está dizendo. A chuva de Deus está caindo, amém ou não amém? Está caindo, irmãos, está caindo. Eu sei que nós temos muitas vozes que têm declarado muitas questões negativas em relação à igreja, mas Jesus falou: edificarei minha igreja. Quem falou foi Ele, não foi homem nenhum, e Ele é fiel em todas as suas promessas. Deus tem derramado a sua chuva nesses dias. Deus tem levantado o mover de cura, de palavra revelada. Deus tem levantado mover palavra em lugares que a gente não tem imaginado, não imagina. Deus está tirando milhões de pessoas nesse dia da sarjeta, da drogadição, da marginalidade, e tem colocado como instrumento, como profeta nas suas mãos. Deus tem derramado a sua chuva. Deus tem derramado a sua chuva sobre nós, amém ou não amém? E que tipo de terra é você? Você é o tipo de terra que absorve para produzir aquilo que é útil para Deus, erva útil, ou você tem sido aquela terra que produz espinhos e produz abrolhos? Porque aqui nós vemos nitidamente duas terras. Uma terra absorve, outra terra não absorve. A terra que absorve produz erva útil, a terra que não absorve produz cardos, abrolhos. E o texto diz que em relação a essas terras há duas consequências: maldição e bênção. Está aqui no texto. O texto diz que aquela que produz erva útil, ela recebe bênção da parte de Deus. E o texto diz que aquela que recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, o texto diz que ela produz maldição e ela está prestes a ser queimada. Escuta, irmãos, Deus espera que todo investimento em nossas vidas tenha um retorno. O Senhor quer ver em nós o fruto do seu penoso trabalho. Não existe salvação genuína que não é seguida de obras. Não existe. Sua salvação começa a ficar questionada quando ela não é seguida de obras. Eu olho para um povo como esse aqui, desse tamanho aqui, congregado, e eu penso que se cada um de nós fizéssemos no ano, 365 dias do ano, cada um aqui fizesse um discípulo, que esse discípulo fizesse outro discípulo, Cabo Frio
estaria em pouco tempo todo rendido aos pés de Jesus Cristo. Não espere vocês que o caos social que nós vivemos será resultado de novas leis e novos governantes. O caos social que nós vivemos será transformado pelo poder e pela ação da igreja. Quando nós transformarmos as pessoas que estão a serviço do diabo em discípulos de Jesus Cristo. Deus espera que todo o investimento, toda a chuva que tem sido derramada sobre nós, que haja uma devida retribuição. Ele não só nos deu a chuva, mas Ele nos deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus Cristo, seu Filho. E Ele deu na expectativa de que a gente retribua de alguma forma. Como está a tua vida? Você tem se conformado em viver uma vida estéril? Alguém que Deus tem derramado sobre você muita chuva, muitas bênçãos, muitas dádivas, eternas dádivas. E o que você tem retribuído para Deus? Como você tem dedicado a saúde que Ele tem te dado para o Senhor, os recursos que Ele tem colocado em tuas mãos, a capacidade intelectual que Ele tem te dado? Em que você tem dedicado isso? Quais os frutos que você tem gerado na tua vida? Que tipo de salvação é essa que não tem obra? Isso não tem nada a ver com estrutura de igreja, com quem mandou fazer ou deixou de fazer. Isso tem a ver com a lei que está em nós, com o Espírito Santo que está dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria e glorificaria Jesus através da nossa vida. Eu quero orar a Deus em nome de Jesus. Mateus, deixa eu citar um texto de Mateus 25. São expressões fortes assim que a gente fica refletindo. Mas Mateus 25, aquele momento ali aquele momento final apocalíptico, Jesus faz referência àquele servo fiel que estava entrando pelos portais eternos. Ele diz: vinde, bendito do meu Pai, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha a expressão, servo bom e fiel. Por que fiel? Fiel porque correspondeu à chuva, fiel porque frutificou mediante a chuva que caía sobre a sua vida. A terra que absorve produz erva útil, a terra dura produz nada, vai ser queimada. O texto diz que essa terra, ela está próxima da maldição e ela vai ser queimada. Eu espero que a tua vida seja uma vida marcada pelas bênçãos do Senhor, que você corresponda à chuva que tem vindo sobre você. Deus tem derramado a sua chuva. Olha para a tua vida, pensa quem você era, vê quem você é hoje, a quem você atribui esse ar que você respira, a quem você atribui a tantas cadeias que foram quebradas, tantas coisas que você superou. A quem você atribui tudo isso? A quem você atribui tamanha salvação? Eu tinha muito medo da morte, já citei anteriormente, tinha medo de morrer, terrível, que eu sabia que na morte a vida não terminava, a vida começava, e começava eternamente. Eu tinha muito medo da morte, porque eu estava forinha, tinha muito medo. O dia que o Espírito Santo entrou em mim, o dia que eu comecei a provar do dom celestial, eu falei: meu Deus, do que eu preciso mais? Olha, eu já contei umas experiências assim, muito loucas aqui. Eu já bati no poste orando em línguas, de bicicleta, de tão embriagado que eu estava do Senhor, orando em língua, fechada com bum, bati no poste. Quantas vezes a gente está indo num caminho, o Espírito Santo fala: não vai, tem um laço ali, você sai e depois confirma, teve um laço mesmo. Que herança que nós temos, irmãos?
quantas dádivas temos recebido do Senhor, quanta chuva tem sido derramada sobre nós. Você absorve, ou você é uma terra dura, que tem sido vencido pela amargura, pelo rancor, pelo pecado, pela falta de temor? Digo a você, em nome de Jesus, ainda há esperança para você. Vai chegar uma hora que você vai passar essa linha, e se você passar, não tem mais volta. Graça de Deus não é bônus para viver uma vida de qualquer jeito. A Bíblia diz que a graça nos educa, graça nos disciplina. Graça de Deus gera gratidão, graça de Deus gera temor de Deus. Vai chegar uma hora que te falar aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai chegar uma hora que você vai passar essa linha. Quando tu passar, já era. É impossível ser iluminado para arrependimento. Leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Tenha temor de Deus. Você que está aqui também, que essa chuva tem caído sobre você, não seja terra dura, seja terra que absorva. A fé sem obra, ela é morta. Deus espera uma retribuição, Deus espera louvor, Deus espera gratidão, Deus espera obra. Obra. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Abre o teu coração, Senhor. Levanta as tuas mãos. Eu quero desafiar você a orar por essa palavra. Quero desafiar você a colocar diante de Deus a tua vida. Me traz temor e tremor diante de Deus. Está diante de uma realidade como essa. Me traz temor. Que o Espírito Santo gere em você temor do nome do Senhor. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vai diante de Deus. Você que está aqui hoje, está desviado dos caminhos do Senhor, está debaixo desse engano. Eu vou curtir mais, vou descobrir mais coisas aí, depois eu volto. Se tiver mais velhinho eu volto, vou curtir mais. Você pode não ter tempo mais de voltar. Você pode não ter tempo mais. Outro dia nós ficamos angustiados com a história de um rapaz que provou de todas as dádivas de Deus, provou do Senhor, mas que vituperou o nome de Jesus, deu as costas para o Senhor e morreu subitamente, na flor da tua idade, no auge da tua vida, foi embora. São tantos casos assim, tantos casos assim. Tantos casos. Vi um menino que recebeu de Deus, provou de Deus, deixou tudo, resolveu ser bandido, partiu antes de fazer 30 anos com mais de 10 tiros no corpo. Que Deus tenha misericórdia de ti, que você se volte para Deus, que você possa buscar o Senhor enquanto está perto. Busque enquanto está perto, busque enquanto se pode alcançar, busque enquanto Ele está perto.
Invoque o Senhor quando Ele pode te ouvir. Não brinque com o Senhor. Vai chegar uma hora que você não vai voltar mais. Firma um propósito de estar na presença dEle. Tua história pode ser como a de Esaú, de tantas outras pessoas, mas você pode mudar isso hoje. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a dar um basta para essa vida, a dar um basta para o pecado e dizer: Jesus, eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti enquanto há tempo. Eu invoco a Ti enquanto o Senhor pode me ouvir. Sai do teu lugar e vem até aqui, em nome de Jesus. Vem até aqui. Você que tem recebido a chuva de Deus, e você tem se tornado uma terra que não tem absorvido, e você não tem produzido erva útil, você tem produzido carne, tem produzido abrolhos. Essa questão é séria, que o texto diz que você pode ser vitimado pela maldição e pelo fogo na tua vida. Sai do teu lugar em nome de Jesus. No nome de Jesus, mas vem com toda a convicção no teu coração, toda a convicção. Fala: Senhor, eu não quero ultrapassar essa linha, Senhor. Eu não quero ultrapassar, eu quero ficar sob a ação do Teu Espírito Santo. Eu não quero ultrapassar. Quantas pessoas tem aqui que estão desviadas do caminho do Senhor? É tempo de voltar para Deus, tempo de se render, tempo de falar: Senhor, eu me rendo, eu me volto para Ti, eu volto para a mesa, para casa. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Se alguém ao teu lado aí que você está identificando pelo Espírito, diz para ela: olha, é hoje. Vamos, enquanto você não ultrapassa a linha, o limite. Porque se você ultrapassar, não haverá mais arrependimento para você. Então é hoje, em nome de Jesus. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, e admitir, dependo de ti, experimentar, de tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu
Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Há mais alguém aí? Mais alguém aí em cima? Você que está nos ouvindo pela internet, se você está desviado, desviada dos caminhos do Senhor, a porta da graça está aberta. Aí onde você está, dobra o teu joelho. Diz para o Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me volto para Ti. Faça isso enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo, enquanto você não chegue numa linha onde você não consiga mais retornar. É tempo de se voltar para Deus. Você que tem vivido uma vida cristã medíocre, uma vida cristã voltada para si, uma vida cristã sem corresponder o tamanho de investimento do Senhor na tua vida, é tempo de se arrepender. Texto diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti e bendizemos o Teu nome, por Tua palavra que nos edifica, nos direciona, mas é uma palavra diante da qual devemos temer e tremer, Senhor, que é a palavra de Deus, palavra com muitas promessas, insondáveis promessas, mas também uma palavra que nos responsabiliza, uma palavra que julga o pecado, que julga, Senhor, uma vida irreverente, uma vida sem temor na Tua presença. Pedimos a Ti nesses dias, Senhor, um tempo, ó Deus, de manipulação do Evangelho, um tempo do Evangelho centrado no homem. Traga sobre o Teu povo o temor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, eu peço ao Senhor por cada um que está aqui, aqueles que ainda também estão no Teu lugar, Senhor, que nessa noite diz para o Senhor: eis-me aqui, o sim e o amém para Ti. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor os ilumine, que o Senhor renove, que o Senhor reavive, em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui, Senhor, que estavam distantes, desviadas, ou que nunca confessaram a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, restaura, restitui a alegria da salvação, encha do Teu Espírito Santo, Senhor, e guarda-os em Teu nome, santifica-os na Tua palavra. Seja assim em nome de Jesus, Pai, para a Tua honra, a Tua glória e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.